Hoje nós vamos estudar sobre os pecados da língua. Eu escutei uma eita glória ali. Já gostei. É esse o espírito dessa noite. Esse é o espírito. Hoje nós vamos estudar sobre os pecados da língua. E eu não sei se você olha para o irmão que está aí do seu lado. Você consegue ver os ossos dele? Você consegue ver algum órgão, o pulmão, o coração, alguma coisa assim? Não, né? Para que a gente possa ver o que tem lá dentro, a gente tem que usar uma ferramenta chamada radiografia. É verdade ou não é? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já utilizamos dessa ferramenta, que é a radiografia. A radiografia a gente consegue enxergar os ossos, nós conseguimos ver se tem uma fratura, se tem alguma coisa de errado. E a mesma coisa nós podemos trazer a respeito da língua. Porque a língua, ela é a radiografia da nossa alma. Ela é um instrumento que nos ajuda a perceber quem nós somos por dentro. Porque o que sai da nossa boca revela quem nós somos. A nossa língua é como o nosso cartão de visita. Ela fala como está a intenção do nosso coração, quais são os nossos pensamentos. Você já percebeu quando uma pessoa fala muito sobre alguma coisa é porque ela pensa muito sobre aquilo? Uma pessoa que fala muito sobre dinheiro, é porque ela pensa muito sobre... Mas vamos participar que a gente está na escola do Espírito Santo aqui, amém? Para que ninguém durma aí nessa noite, hein? Quando uma pessoa, ela pensa muito sobre dinheiro, quando ela fala muito sobre dinheiro, ela pensa muito sobre... Isso. Se uma pessoa, ela fala muito sobre mulher, ela pensa muito sobre... Então, aquilo que nós falamos muito a respeito é aquilo que nós pensamos muito. E se nós falamos muito de Jesus, é porque o nosso coração está cheio de Jesus. Aquilo que a gente fala revela quem nós somos, naquilo que a gente pensa, onde está o nosso coração, porque o nosso coração é o nosso maior tesouro. E a língua, ela é radiografia da alma. Ela revela quem nós somos e revela o nosso interior. Você já percebeu que uma pessoa amargurada, uma pessoa que só reclama, que usa a palavra para amaldiçoar, ela revela que ela está doente? É impossível você estar doente na alma e não ser expresso em palavras. É por isso que a boca, que a língua, revela tão bem como nós estamos e como nós estamos nos sentindo. Em Provérbios 18, 21, nós vamos ver que ali fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você percebe que nós cuidamos todos os dias. Nós tomamos banho, nós lavamos o nosso cabelo, nós cortamos as nossas unhas, mas nós não temos o cuidado com o que sai da nossa boca. É sobre isso que nós vamos estudar nessa noite. É sobre o cuidado que nós precisamos ter, que é o cuidado com as nossas palavras. E todo mundo em algum momento da vida já perdeu alguma coisa porque fala demais. É ou não é? Já perdeu a razão. Quem que nunca perdeu a razão por falar demais? Perdeu a credibilidade, perdeu a confiança, perdeu um relacionamento, perdeu um emprego. Então, o uso da nossa língua, como a Bíblia diz aqui, pode gerar vida ou morte. É por isso que nós precisamos fazer o bom uso dela. Precisamos aprender o que falar e o que não falar. E para a gente começar esse estudo aqui, nós vamos começar pelo uso da palavra que talvez seja o mais destrutivo de todos, que é a fofoca. Diga comigo, fofoca. Na Bíblia, a fofoca se chama maledicência. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 6, versículos do 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Diga comigo, abomina. Olhos altivos
e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. A Bíblia que está falando, não sou eu não, hein? A Bíblia está falando que 6 coisas Deus odeia, e odiar é uma coisa muito forte. Sim ou não? Odiar é uma coisa muito forte. Mas a 7ª, Deus abomina. Que é o quê? O fofoqueiro. E se você não sabe o que significa abominar, eu vou te dizer. Próximo slide vai falar aqui para você, e eu vou ler aqui no meu esboço. Abominar é repelir com horror. Imagina uma pessoa, Deus repelindo com horror. E não só isso que é abominar. Repelir com asco, assim, ó. Aborrecer, detestar, odiar. E é exatamente o que Deus sente sobre a fofoca. Só com isso aqui a gente já podia encerrar o culto, ir para casa e ser abençoado. Podia ou não podia? Quando a sua língua ela coçar para você querer fazer uma fofoca, você lembra que Deus abomina a fofoca, você fala, parei, Senhor, me perdoa, não vou fazer mais. E se Deus abomina a fofoca, a Bíblia diz que a fofoca impede a nossa comunhão com Deus. Olha o que diz Salmos 15, versículo 1 e 3. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Ou seja, eu vou traduzir isso aqui para você. Só habita na presença do Senhor quem não fala mal, quem não faz contenda entre os irmãos, quem não lança difamação e injúria contra o próximo. Logo, o fofoqueiro não tem a presença de Deus. Você entende como que é grave esse pecado? A fofoca, ela quebra a nossa comunhão com o Senhor. Aí você pode pensar, ai misericórdia, e agora? Calma. 1 Pedro 2, do 1 ao 3, diz assim, ó. Portanto, livrem-se de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Nesse texto, o apóstolo Pedro ele estava ensinando sobre como um cristão ele pode crescer na sua vida espiritual. E ele faz uma alusão a um bebezinho recém-nascido. O que um bebezinho recém-nascido ele precisa? Ele precisa de alimento. Então, o que ele está falando ali? O bebezinho recém-nascido, que é o cristão novo, que acabou de nascer, ele precisa se alimentar. Se alimentar com o quê? Com leite espiritual. Mas também é preciso se despojar, ou seja, se desfazer de algumas coisas. E uma delas é a maledicência. Colossenses 3:8 diz assim, ó. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. A maledicência é dizer mal de alguém, falar mal de alguém. A nossa conhecida, mas vocês estão devagar demais. Vamos. A conhecida? Aê, hoje é o ensino do Espírito Santo, a gente vai participar aqui hoje, amém? Eita glória, assim que eu gosto. Alguns especialistas, eles dizem que a fofoca é como um ato social. Ela já faz parte do dia a dia das pessoas. E nessa engrenagem social, de uma maneira ou de outra, a gente já participou. Ou falando, ou ouvindo. Mas nós precisamos ter muito cuidado.
O significado da palavra fofoca é dito cheio de maldade. Logo, se você faz uma fofoca, você é alguém cheio de maldade. Você tem maldade dentro de si e está colocando para fora essa maldade no lugar da fofoca. O fofoqueiro, aquele que fala mal dos outros, ele usa essas palavras, esses rumores, na verdade, como uma maneira de se conectar com as pessoas, de fazer relação social. Você já percebeu? O fofoqueiro, no fundo, ele quer ter amigos. Aí o que ele faz? Ele começa a falar mal do outro que tem problema com aquele outro. É ou não é? Mas além da conexão social que o fofoqueiro quer ter, ele quer ter relevância. Ele quer ser grande. Então, para ele ser grande, ele precisa diminuir o outro. E uma curiosidade que a gente precisa aprender sobre a língua é que a língua ela tem muitas funções, mas tem duas que elas são principais. A primeira é a fala e a segunda, deglutição. Fala comigo, fala, deglutição. A fala, porque a gente tem que conviver no meio das outras pessoas, se a gente não falar, fica um pouco mais complicado desse relacionamento. E a deglutição, que é para a gente alimentar o nosso corpo, para nós comermos. Então, a fala, ela é de dentro para fora. A deglutição é de fora para dentro. Com a fofoca é a mesma coisa. A fofoca, quando eu falo, é de dentro para fora. E quando eu ouço? De fora para dentro. Da mesma maneira, é a fofoca. Nós comemos ela. Nós podemos falar e nós podemos comê-la. Por que tem gente que acha que o fofoqueiro é só aquele que fala? Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Quem escuta também é. A gente tem que ter muito cuidado. Tem uma frase que diz assim, ó: para cada boca fofoqueira, existe um ouvido fofocólatra. E essa palavra é verdade. Porque fofoca é um vício, é ou não é? A fofoca é um vício. Êxodo 23:1. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Presta atenção nesse versículo. A Bíblia está dizendo que não é só para você não abrir a sua boca para falar mal. A Bíblia está falando que se você escuta, você está sendo uma testemunha mal intencionada. Se você escuta, aceita e fica quieto, você está sendo igual aos outros. Porque eu não sei se você já percebeu, mas todo fofoqueiro, ele aparenta ser gente boa. É verdade ou não é? A fofoca, ela é como se fosse uma comida. Só que ela é como se fosse uma comida estragada, uma comida podre. E eu nunca vi uma pessoa comer uma comida podre e não ter vestígio por fora. Você já viu? Vai passar mal, vai ter alguma coisa, vai ter uma erupção, vai ter alguma coisa. Sim ou não? A fofoca é a mesma coisa. Mas você pode pensar, mas se é algo tão ruim, porque o povo gosta, porque ela aparenta ser boa. Ela não aparenta ser estragada, ela aparenta ser boa. Nós temos que ter o máximo de cuidado para não ser o maldizente e nem o cúmplice. Você viu que ali no versículo está dizendo cúmplice? Quando você escuta, você contribui de forma secundária. Por quê? Porque a palavra cúmplice, ela significa que é aquele que contribui de forma secundária para a realização de um crime. Portanto, se você escuta fofoca, você está, como testemunha, você está contribuindo de forma secundária para a realização de um crime. E é exatamente dessa forma que Deus escreve na Bíblia, aquela pessoa que escuta e não faz nada. Chama de cúmplice. Então, a partir de agora, se alguém for falar alguma coisa para você, você pensa 2 vezes antes de ouvir. Amém? Olha só. A gente tem que pensar 2 vezes antes de escutar a fofoca. Por quê? Porque senão a gente vai ser
cúmplice. Se lembre, Deus abomina a maledicência. E a maledicência, ela é uma comida podre, uma comida estragada, que ela vai nos fazer mal. Quando nós quisermos falar alguma coisa de alguém, precisamos nos perguntar o seguinte: eu queria que alguém falasse isso ao meu respeito? Aí a gente pensa também, e por que é que eu estou dizendo isso? São duas coisas que nós precisamos pensar antes de falar sobre alguém. Eu queria que falassem isso sobre mim? Eu queria que falassem isso ao meu respeito? E por que é que eu estou falando isso? Nós precisamos avaliar a motivação do nosso coração, porque às vezes essa vontade de falar alguma coisa, ela pode ser causa de outra. Eu vou te mostrar algumas causas que a fofoca ela acontece. A primeira causa, a fofoca, ela pode ser motivada pela inveja. A segunda coisa é que a fofoca ela pode ser motivada pela insegurança. Porque muitas vezes a gente acha que não vai alcançar o que o outro alcançou, que a gente não vai ser o que o outro é. Às vezes nós falamos mal de outra pessoa por uma frustração, porque a gente acha que nunca vai chegar naquela posição. Por isso nós precisamos entender que a fofoca, ela revela o nosso coração. Salmos 39:1 diz assim: eu disse, vigiarei a minha conduta, e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Toda vez que você tiver vontade de falar alguma coisa sobre o irmão, algo negativo, coloca o que, gente? A mordaça na sua boca. Mas uma coisa que talvez você não saiba, a fofoca ela é um pecado de traição. Olha o que diz Provérbios 11:13. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. O que é que isso significa? Significa que fofocar é trair com os lábios. Se algum dia algum de nós aqui olhou para alguém e falou assim: você viu fulano traiu a mulher dele? Você traiu também. Porque se você falou de alguém, você também traiu. A gente tem essa mania feia de colocar pecados em pedestais. Você já percebeu? Esse é um pecadinho, esse é um pecadão, esse aqui lá. Não, a gente precisa ler a Bíblia. Se nós falamos o segredo de alguém, se nós falamos sobre alguém, nós estamos cometendo o pecado de traição. Olha só o que diz Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Quando você fala do outro, quando você fala de alguma coisa negativa a respeito da outra pessoa, você está falando muito mais sobre você do que do outro. Segundo pecado da língua que eu quero falar com você nessa noite é a crítica. Fale comigo, crítica. Mateus 12, versículos 36 e 37 dizem assim: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. A Bíblia diz que no dia do juízo, as nossas palavras, elas vão nos condenar ou elas vão nos absolver. O texto diz que todos nós vamos dar conta de toda palavra inútil que sair da nossa boca. Algo que eu quero que você grave no seu coração para sempre. Toda vez que você for falar alguma palavra sobre alguém, sobre alguma coisa, você pense: vou dar conta a Deus. Vamos falar junto comigo? Vou dar conta a Deus. Nunca se esqueça, toda palavra inútil que sai da sua boca, você vai dar conta a Deus. Salmo 140, versículo 3 diz assim: afiam a língua como a de serpente, veneno de víbora está em seus
lábios. Vários neurocientistas, eles fizeram uma pesquisa com crianças de 7 a 11 anos. Crianças que tinham pais encorajadores e crianças que tinham pais excessivamente críticos. E durante algum tempo, esses neurocientistas, eles estudaram o comportamento dessas crianças e eles viram que as crianças que tinham pais excessivamente críticos, esses pais eles produziam filhos inseguros, ansiosos e mais tendenciosos à depressão. Mas o mais perigoso disso tudo é que as crianças de pais excessivamente críticos têm dificuldades de perceber emoções. Eles têm dificuldade de saber se algo é bom ou ruim, se algo é positivo ou negativo. Mas por que eles são assim? Porque eles desconectam o cérebro da realidade para fugir da crítica. É forte, né? Quer dizer que uma pessoa que convive o tempo todo com uma pessoa crítica, aquela pessoa que o tempo todo critica, vai ter muito mais chances de ser ansiosa, triste, angustiada e depressiva. Você consegue perceber a responsabilidade que nós temos com aquilo que sai da nossa boca? Não sei se você sabe, mas uma das funções do diabo é perceber sempre os nossos erros e os erros dos outros. Porque isso faz parte da natureza dele. Logo, quando você foca sempre nos seus defeitos e nos defeitos das outras pessoas, você está se assemelhando a Satanás. Mas a Bíblia diz que agora nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. E essa nova natureza em Cristo Jesus nos possibilita a estarmos longe da natureza do diabo e sermos abençoadores. E sermos alguém que usa a língua para abençoar, para edificar, para construir e não para destruir. Mas você já percebeu que a gente sempre tem a tendência de se criticar? Ai, meu cabelo tá horrível. Ai, eu tô gorda. Ai, minha unha. Ai, como eu fui burra. Você percebe como a gente se critica o tempo inteiro? A gente está o tempo todo se destruindo. E é sem perceber. Sem perceber, nós estamos usando a crítica com a gente, a crítica com os outros, aí vem o espírito da crítica, toma conta da gente, a gente fala mal do governo, da prefeitura, da rua, do cachorro, do vizinho, papagaio, a gente acaba sempre criticando. E nós precisamos entender, não é uma questão de viver numa bolha, num mundo de fantasia, onde tudo é maravilhoso, não. É uma questão de se você não tem nada de bom para falar, não fala. Fala comigo, não tem nada de bom para falar, não fala. Vamos de novo. Não tem nada de bom para falar, não fala. Nós precisamos entender que nós não vamos viver numa bolha. Nós não vamos achar que tudo é perfeito, maravilhoso. Mas é que nós não vamos usar as circunstâncias para pecar contra nós com a nossa boca. Tiago 5,9 diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Isso significa que Deus julga cada palavra que nós falamos. O juiz está à porta. Cada palavra que eu e você falarmos, Deus é quem vai julgar. E quando Deus julga nossas palavras, Ele está examinando o nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração ele está cheio. Se Deus está julgando as nossas palavras, Ele está examinando o que está dentro do nosso coração. Ele está examinando a nossa essência, Ele está examinando a nossa alma. E se a pessoa é crítica, é porque dentro ela é arrogante, ela é soberba, ela é prepotente, ela acha que só ela é boa. Não adianta olhar para uma pessoa crítica e achar que ela é cheia do Espírito Santo, porque ela não é.
Ela é uma pessoa cheia de si mesma. Por quê? Porque uma árvore boa produz bons frutos. O espírito crítico é algo que está no coração, que está na alma, que está lá dentro. Mas geralmente ele sai da nossa boca. E é por algumas razões. Eu vou falar 3 fatores com você sobre a crítica. Sobre por que essa crítica sai da nossa boca. Primeiro fator é o fator eu. Fale comigo, fator eu. Segundo, fator medo. Terceiro, fator controle. O fator eu é a pessoa que critica porque ele tem raiva do outro, inveja do outro, quer se vingar do outro, falta perdão. Ele é o centro. Logo, ele critica para prejudicar o outro. O fator medo é a pessoa que critica o outro, porque no fundo ela é insegura, ela se sente ameaçada pelo outro, ela acha que quando alguém chega, esse alguém vai tirar o espaço dela, que vão gostar mais dela. Aí ela fala assim, ele sabe mais do que eu, então eu vou criticar ele para diminuir ele. O fator controle é que tem pessoas que criticam. Essas pessoas, elas criticam porque elas são pessoas que estão perdendo o controle. E para ela não perder o controle, para ela poder manter o controle, ela se posiciona com o espírito de manipulação. Então ela critica. Ela acha erro, ela acha defeito, porque ela está perdendo o poder. A crítica, ela é algo muito perigoso. E eu não sei se você percebeu, a crítica, ela resulta do farisaísmo. O fariseu é aquele que estuda a palavra de Deus, é aquele que sabe de tudo e que sempre se acha melhor do que os outros. Olha Mateus 23, do 24 ao 28. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Aqui já acabou com nós, né? Vocês com um mosquito e engolem um camelo. Isso é Jesus falando para os fariseus, tá? Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Geralmente o crítico, ele é um fariseu, é alguém que ele vê um defeito bem pequenininho no outro e não enxerga o defeito gigante que tem na vida dele. Ele coa o mosquito, mas ele engole o camelo. Tem gente que fica cego porque o espírito crítico, ele nos deixa cegos. A gente consegue, quando o espírito crítico toma a nossa vida, a gente consegue enxergar o erro de todo mundo, mas a gente não consegue enxergar os nossos próprios erros. A crítica, ela é tão perigosa que a crítica, ela semeia contenda, discórdia, facção, desunião e falta de paz. O espírito crítico, ele sempre olha pelo lado carnal. Logo, ele sempre tem a tendência de errar. 1 Samuel 16, 7, a parte B do versículo, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o Senhor, ele vê o coração. O espírito crítico, ele sempre vai olhar pelo lado carnal. Ele vai olhar assim, essa pessoa parece ser tão chata, essa pessoa parece ser tão metida. Então o crítico, ele julga pela aparência, ele julga pela carne. Então ele tem a maior tendência de errar do que o que julga pelo espírito. Outra coisa a respeito da crítica que nós precisamos entender: se nós criticarmos, fatalmente nós seremos criticados. Mateus 7, versículo 1 ao 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você me repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Outra coisa que a crítica também faz,
Pessoas que procuram falhas nos outros, pedem amigos e perdem o favor de Deus. Provérbios 17:9 diz assim: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas aquele que lança em rosto separa bons amigos. 1 Timóteo 6, versículos 4 e 5 diz assim: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. O apóstolo Paulo aqui ensina o que fazer com o crítico, você viu? Ele fala: aparta-te, apartai-vos, saia de perto, corra, fique longe. Por quê? Porque pega. Você já percebeu, se a gente fica do lado de uma pessoa que ela é muito crítica, a gente começa a criticar tudo também? O espírito crítico acaba virando um hábito. A crítica vira um hábito. 2 Timóteo 2,16 diz assim: evitem as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Se você não entendeu esse texto, eu vou explicar para você. Você precisa evitar falatórios inúteis e perversos. Por quê? Porque se você fizer isso, se você participar de falatórios perversos e inúteis, você está regredindo para a impiedade. Você pode ser crente a vida inteira. Quando você abre a sua boca para criticar, você está voltando a ser ímpio. Você está regressando para a impiedade. E na Bíblia tem uma história sobre crítica que é fantástica. Números 12, ali fala sobre uma família espetacular. Moisés, Arão e Miriam. Quem era Moisés? Moisés tinha sido levantado para ser o líder do povo de Deus. Quem era Miriam? Miriam, ela era a irmã de Moisés. É aquela que levou o cestinho de Moisés lá pelo rio, que foi lá e avisou a filha de Faraó que tinha uma pessoa que poderia cuidar dele. Ela era irmã de Moisés, e além de ser irmã de Moisés, ela era profetisa. A Miriam, ela era uma profetisa, e ela era líder do louvor das mulheres. E quem era Arão? Arão, ele era o sumo sacerdote. Era a família perfeita, não era? A igreja já estava montada ali. Tinha o líder, o sacerdote e a líder do louvor. E profetiza ainda. Era uma família incrível. Sim ou não? Só que o que aconteceu? Moisés já estava cansado. Tinha acontecido lá um monte de coisa. O povo não era um povo muito fácil. Que Deus resolve ungir, levantar 70 para ajudar Moisés a cuidar do povo. Estudiosos da palavra de Deus dizem que nesse momento Miriam, ela ficou enciumada, ela se sentiu ameaçada. Por quê? Porque até então ela era a única profetisa do lugar. Até então ela era a única profetisa do povo de Deus. Era a mulher do recado. Era aquela que Deus falava com ela, ela passava os recados. E daí Deus vai lá e unge mais 70, ela acha que ela está perdendo espaço. Tem como colocar o versículo 1 e 2 de Números 12 para mim, por favor? Olha só o que diz lá em Números 12, do 1 e o 2. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Esses estudiosos, eles dizem que Zípora, que era a mulher de Moisés, havia morrido. Então, ele se casou com uma etíope. Então, olha só o que Miriam falou. Versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu
Isso. Miriam se sentiu ameaçada. Lembra que eu falei a respeito da crítica? Que tem pessoas que criticam porque estão perdendo o controle, por medo, pelo fator eu. Começaram a criticar Moisés. E quem que ouviu? Deus ouviu. Aí você pode olhar para mim agora e falar assim, mas e agora? E agora? O que aconteceu nessa história? Vocês lembram o que aconteceu nessa história? Deus, ele veio e chamou os 3. Senta aqui. Ó, seus 2 irmãos estão falando de você aqui, ó. Agora, Miriam, você vai ficar leprosa. E, na hora, ela ficou branca como a neve. Olha os versículos 9 ao 12. Versículo 9 ao 12 de Números 12. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés, por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Talvez você possa estar pensando assim, nossa, mas Deus não foi muito duro colocando a lepra em Miriam só porque ela criticou? Deixa eu te dizer, a lepra, ela era uma doença que afastava as pessoas do convívio social. E Deus tem uma lição aqui para ensinar. Deus tinha uma lição para ensinar para Miriam e essa lição ela passa para nós. Se Miriam ficasse leprosa, ela não tinha acesso aos lugares santos, aos lugares onde habitava a presença de Deus. Isso nos mostra que quando eu sou uma pessoa crítica, infelizmente, eu vou perder aquilo que é mais precioso, que é o acesso à presença de Deus. Agora Miriam, ela estava leprosa, e um leproso, ele podia entrar no templo, sim ou não? Não. Naquela época, o templo era o símbolo da presença de Deus. Hoje não, hoje a presença de Deus, ela caminha comigo, ela caminha com você. Mas naquela época não. Era como se Deus estivesse dizendo, Miriam, criticou? Então, falou mal? Perdeu a presença. Quando criticamos o outro, nós perdemos a presença de Deus. E o terceiro pecado da língua que eu quero falar com você agora é sobre a mentira. Fale comigo, mentira. A mentira é um dos maiores males que assola o mundo, porque ela é sedutora, aparentemente fácil e cheia de vantagem. Nós precisamos entender que a mentira é uma das principais armas que o diabo usa. E a mentira tem 2 parâmetros. Primeiro, quando uma pessoa mente, ela está tentando se beneficiar. E o segundo, ela está tentando esconder os seus erros. Colossenses 3, 9 e 10 diz assim. Colossenses 3, 9 e 10 diz assim. Acho que é o próximo slide. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Hoje nós somos novas criaturas. Então, se antes nós mentimos por qualquer coisa, hoje nós não vamos mentir mais. Hoje nós pensamos 2 vezes antes de mentir, porque nós temos o temor e o tremor no nosso coração. E eu quero falar para você sobre 4 faces da mentira. A primeira é que a mentira, ela é uma afronta a Deus. Porque Deus é luz e não há nele treva alguma. E a mentira, ela não habita na luz. A mentira, ela é uma ofensa à santidade de Deus e um atentado à integridade do próximo.
Segunda face da mentira. A mentira, além de afrontar a Deus, ela afronta o próximo, porque tem o propósito de enganar o outro. A mentira, ela é uma informação cheia de distorções, porque o objetivo da mentira é você se safar, tirar o seu corpo fora, para que o outro seja responsabilizado. Terceira face da mentira. A mentira é uma afronta a si mesmo. Porque o mentiroso, antes de destruir os outros, ele se destrói automaticamente. Por quê? Porque ele vai começando a se alimentar da mentira. E ele perde a sua credibilidade, o seu nome e a sua alma antes de prejudicar os outros. E a quarta face da mentira. A mentira é uma afronta à sociedade. E nós vivemos, infelizmente, numa sociedade corrompida, é ou não é? Onde nós vamos, nós encontramos mentiras. Nós encontramos mentiras no mercado, na academia, nas famílias, na política. E cabe a mim e cabe a você mudarmos o conceito de sociedade onde nós vivemos. Olha o que diz João 8:44. João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A natureza, ela é determinada pelo nascimento, e o nascimento pela paternidade. Então, se você é filho de Deus, você não pode mentir. Porque ou você é filho de Deus, ou você vai fazer aquilo que o diabo faz. Deus, ele é o nosso Pai, e Ele deseja que nós partilhemos da natureza dEle. Deus não quer que nós levemos nenhuma característica do diabo, porque não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Amém? Atos 5, do versículo 1 ao 11, eu não vou ler esses versículos com você, mas eu tenho certeza que você os conhece, que é a respeito de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles viviam num tempo, logo depois que Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou, e eles frequentavam a congregação do apóstolo Pedro. E ali, naquela época, os cristãos, eles estavam sendo perseguidos, então eles viviam em sociedade. Tudo que era de um era do outro. Então o que acontecia? Tudo que eles tinham, eles depositavam diante dos apóstolos, para que os apóstolos repartissem e todos pudessem viver igualmente. E Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade. E quando eles venderam essa propriedade, eles decidiram guardar, reter uma parte do valor da propriedade. Então eles chegam diante do apóstolo Pedro e depositam ali a parte do dinheiro da venda da propriedade. Só que eles entregam diante do altar e diante do apóstolo, que era o homem de Deus deixado para abençoar a vida deles, para dar a orientação para eles. Eles depositam uma mentira. E o que acontece ali? Eles morrem diante do altar. Então, tenho que te dizer, a mentira, ela tem consequências. Para Ananias e Safira, a consequência foi a morte. Quando nós temos uma vida na mentira, nós temos obstáculos para a oração, a gente não consegue mais orar. Nós temos obstáculos para ler a Bíblia, a gente não consegue mais ler a Bíblia como antes. Nós caímos na ruína. Por quê? Porque a mentira, quando ela for descoberta, ela vai nos levar à perdição, porque tem consequências. E a quarta coisa que eu quero falar sobre os pecados da língua é a murmuração. Fale comigo, murmuração. A murmuração, ela é uma coisa demoníaca. A murmuração, ela foi plantada dentro dos corações do povo de Deus pelo diabo. O diabo plantou a murmuração
no coração do povo de Israel, do povo de Deus. E o diabo, ele não se importa se o ímpio murmura, porque já é normal para ele, já é dele mesmo, então ele não liga. Mas o que ele vai tentar fazer? É que eu e você murmuremos. Ele vai tentar fazer com que nós usemos a nossa língua para reclamar. Geralmente a murmuração acontece quando nos queixamos com o que está acontecendo conosco, quando nós somos arrogantes, entendendo que nós somos maiores que os outros, e quando nós reclamamos e invejamos as pessoas. Eu não sei se você sabe, mas a murmuração ela é fruto da ganância. Por quê? Porque uma pessoa gananciosa, ela não consegue se satisfazer, ela não consegue se contentar com o que já possui, por isso ela murmura, ela resmunga, ela reclama. Quando nós reclamamos, Deus leva para o lado pessoal. Por quê? Por que ele leva para o lado pessoal? Quem que te deu a vida? Quem é o nosso pai? Quem é o nosso provedor? Quem é aquele que cuida de nós? Então, quando nós murmuramos, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: Deus, eu não estou gostando do que o Senhor está fazendo na minha vida. Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo? É como se nós estivéssemos dizendo: Deus, eu não confio na sua liderança sobre mim. Tudo que eu e você temos que fazer é confiar em Deus. Acreditarmos que de verdade tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se confiarmos em Deus, nós não vamos murmurar. Deus falou para os israelitas: eu vou conduzir vocês pelo deserto. Eu vou levar vocês para a terra prometida. Mas por que ele levou pelo deserto? Porque Deus queria ver se eles iam guardar ou não os seus mandamentos. Se eles iam continuar seguindo a Deus ou não. Se você estiver passando por uma situação difícil, Deus está testando o seu coração. Fica firme, porque tem algo especial de Deus para a sua vida. 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Eu não sei se deixa eu te falar uma coisa, esse fogo, essa situação difícil, ela não vem para te queimar, ela vem para te purificar, é para te aperfeiçoar, é para te fortalecer. Por isso que a nossa oração não pode ser uma oração de reclamação, porque oração de reclamação não tem efeito nenhum. Aí você pode pensar: mas a minha reclamação ela tem motivo. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: nenhuma reclamação é aceitável para o nosso Deus. Muitos de nós estamos impedindo as bênçãos de Deus para a nossa vida, porque a gente sabe que murmurar é pecado, é um erro, mas a gente continua cometendo esse erro. Deixa eu te falar, Deus não poupou o seu povo. Deus não poupou o seu povo, o povo de Israel. Não pense que Ele vai nos poupar. Estou falando de um povo que ele teve experiência com Deus. Um povo que ouviu a voz de Deus. Um povo que contemplou a manifestação sobrenatural do Senhor. E foi esse povo que morreu no deserto. Olha o que fala Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Entenda, nós fazemos a diferença. Nós somos levantados para ser a diferença. Os moradores, o que eles fazem? O que eles fazem é puxar eles mesmos para trás. E as pessoas junto com eles. Eles não têm força para combater aquilo que eles estão enfrentando. Por isso que eles vão para trás, através do pessimismo, do negativismo, da incredulidade. Por quê? A murmuração, ela é fruto da incredulidade. Os murmuradores não confiam em Deus.
O que o povo de Israel estava fazendo quando murmurava? Estava dizendo: eu não confio em Deus. Eu não confio no que Deus está fazendo. E olha que era o Deus que havia tirado eles do Egito, que mostrou 10 pragas para eles. E por que Deus mostrou essas 10 pragas para eles? Para mostrar que se Deus fazia aquelas maravilhas no Egito, imagina o que Ele ia fazer no deserto. Ele faz um milagre em qualquer lugar, mas o povo de Deus, o povo de Israel, não confiou. A murmuração também é fruto da insatisfação. Por quê? Você já viu alguém insatisfeito reclamando? Sim ou não? Alguém que é insatisfeito, ele está sempre reclamando, ele está sempre murmurando. Porque alguém que é satisfeito, alguém que é grato, ele não reclama. Por isso, todo o murmurador, ele procura defeito em tudo, porque para ele nada está certo. Olha o que Jesus fala para os murmuradores da sua época. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O murmurador começa a murmurar primeiro dentro do seu coração, e depois ele murmura com a sua boca. E sabe qual que é a pior parte do murmurador? O murmurador está sempre buscando alguém que empreste o seu ouvido para compartilhar suas críticas, suas reclamações e suas murmurações. O murmurador, ele é cheio de razão, ele é perfeccionista, infalível. Ele é alguém que quer ser igual ou até mesmo superior a Deus, porque ele julga ser uma pessoa sem defeito. O murmurador tem uma outra característica interessante, que é a sua insensibilidade. O murmurador geralmente é alguém que se isola, porque é como se essa pessoa se sentisse superior às outras. Por isso, também que o murmurador não se coloca debaixo de autoridade. E se essa pessoa ela for tratada, se o murmurador ele for tratado, ele não aguenta, porque ele acha que todo mundo está errado e ele não está. Outra característica do murmurador é que ele pensa que tudo só dá errado para ele, e por isso ele tem o direito de reclamar. E por que o murmurador ele é assim? Porque o diabo ele quer que a gente assuma uma posição de vítima. Nós não somos vítimas, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Olha o que Judas 1,16 diz. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Temos que ter muito cuidado, porque a murmuração é um pecado. E demonstra que a gente não aceita o que o Senhor tem feito na nossa vida. E daí a gente começa a pensar, eu mereço algo melhor. Quais são as consequências da murmuração? Divisão, acaba com amizades e paralisa o serviço da igreja. Até aqui vocês estão me acompanhando? Sim ou não? Hoje foi paulada atrás de paulada do Espírito Santo. Foi ou não foi? Mas o Espírito Santo, ele é tão bom, que quando chega assim, depois que ele dá aquelas pauladinhas boas na gente, ele vem e dá um... Romanos 15:2 diz assim: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificar. Deus, ele fala para nós agradarmos, falarmos coisas boas, agradáveis para as outras pessoas. Deus fala para nós darmos um empurrãozinho para o nosso irmão, para o quê? Edificá-lo. E por que Deus ele fala isso para nós? Porque Ele mesmo faz isso conosco. Nós podemos perceber na Bíblia que Deus deixa ali vários exemplos de como que Ele faz conosco. Deus ele pegou um homem que tinha medo de falar, e disse para ele assim: você será líder do meu povo. Quem que era esse homem? Moisés. Deus ele pega um cara medroso, que pisava uvas no lagar para esconder dos midianitas. E Deus diz para ele:
Você é um homem valente, um homem valoroso. Eu vou usar a sua vida para libertar o meu povo. Quem que era esse homem? Gideão. Deus, Ele traz palavras de esperança para nós. Nós temos várias palavras de esperança, eu não vou ler todas elas aqui para você, mas Jó capítulo 14, versículo 7, ali diz que há esperança para a árvore cortada. Ezequiel 37, 11, diz que há esperança para um vale cheio de ossos. Nós temos também outros versículos que eu deixei aí, você pode ler na sua casa a respeito da esperança que Deus traz para as nossas vidas. E a nossa missão é usar a nossa língua para compartilhar esperança. Mas além de esperança, nossas palavras têm que ser de encorajamento. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim. 1 Tessalonicenses 5,11. Não tem ali, eu vou abrir aqui. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E na outra versão diz assim, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O encorajamento no dicionário bíblico significa exortar alguém para avançar, instigar ou confortar, estimular alguém a viver a sua vida ao máximo. Fala sério, todos nós precisamos de palavras de encorajamento, sim ou não? Porque existem momentos na nossa vida que o desânimo, ele vai tentar dominar o nosso coração. E eu quero falar 3 momentos em que todos nós precisamos de encorajamento. Primeiro, quando nós enfrentamos grandes desafios, grandes dificuldades. Por exemplo, na vida financeira, na vida familiar, doença. Segundo momento, em momentos de crise. Terceiro momento, para viver a vida comum, com entusiasmo. Às vezes a gente já começa a viver numa rotina. E a gente perde o entusiasmo, a gente perde aquela vontade de fazer as coisas, e nós precisamos de encorajamento. Então, vamos colocar as nossas línguas nas mãos do Senhor para dizer a Ele: Senhor, eu escolho ser um agente de milagres, eu escolho ser um agente de vida, eu escolho ser um agente de bênção, eu escolho usar os meus lábios para levar esperança e encorajamento e ser leal até o fim.